Saudações, aventureiros! Sejam muito bem-vindos à Guilda do Cachimbo Filosofal. Eu sou o professor Thiago, mestre da guilda, e venho aqui presenteá-los com mais uma incrível baforada de conhecimentos. No vídeo de hoje, eu vou falar um pouco sobre a minha experiência ao jogar O Ladrão da Meia-Noite. Mas é claro que antes, você sabe, curta o canal, você não sabe quanto me ajuda a curtir este canal. Ele acaba sendo divulgado depois das suas curtidas. Não se esqueça de comentar, caso tenha alguma dúvida, alguma impressão. Não se esqueça de se inscrever e fazer parte dessa guilda. Assim você pode, se inscrevendo, ajudar a manter e crescer esse canal, né? E também não se esqueça de compartilhá-lo nos seus grupos de amigos interessados. Além, é claro, de tocar aí o sino, que vai te informar, vai te notificar sempre que aparecer um vídeo novo neste canal. Ele é pequeno, mas tenho certeza que agrada aos fãs dessa incrível série de livros-jogos. Sem mais enrolação, vamos então às minhas impressões de O Ladrão da Meia-Noite. Bom, em inglês, esse livro foi publicado como Midnight Rogue, e foi lançado em 19 de novembro de 1987, na Inglaterra, publicado pela Puffin Books. Apesar do Ian Livingstone e do Steve Jackson apresentarem a obra, como eles sempre o fazem, porque eles inventaram as regras e a estrutura desse livro-jogo, o texto, a aventura em si, foi desenvolvida por Graeme Davis, certo? Graeme Davis. Eu li um pouco sobre a biografia dele e descobri que ele é formado em arqueologia e filosofia, mas ele trabalhava para o Jackson e o Ian Livingstone, certo? E o Graeme Davis, ele publicou apenas este livro. Foi a única obra que ele publicou para a Fighting Fantasy. Uma pena, uma vez que ele realmente tem um grande potencial e poderia ter feito mais aventuras em Alancia. As ilustrações são do grande John Sibbick, tá? John Sibbick é um dos meus ilustradores preferidos e acho que ele, assim como Ian McKellen e o Russ Nicholson, são talvez os mais famosos ilustradores da série. Temos várias ilustrações dele, ó, dentro de uma casa, né? Vou mostrar aqui só mais uma. Beleza. Aqui você vendo o cara dormindo por trás das grades de uma janela, sai lá de fora. E a capa também, essa capa sombria, bem obscura, também foi feita por John Sibbick, certo? Então ele assina tanto as ilustrações internas quanto a capa. Mais uma aqui, ó. Beleza. Este livro, O Ladrão da Meia-Noite, ele foi a 29ª publicação da série de livros-jogos e se passa em Alancia, em Porto Blacksand. Ela foi lançada pela Mark Saraiva aqui no Brasil em 1994, mas até o momento não há planos da Jambô em publicar esse livro. E também nenhuma outra editora, seja Scholastic, seja Wizard, que pegaram os direitos da série, publicaram essa obra. Então ela só existe mesmo na sua edição original em inglês, aqui no Brasil pela Mark Saraiva,
e eu não tenho certeza se pela editora Verbo de Portugal. Se você é de Portugal, você pode confirmar aí, caso você tenha este livro, certo? Bom, vamos então à história. O perigo se esconde em cada esquina de Porto Blacksand, a cidade dos ladrões. Você é um aprendiz na guilda dos ladrões do Porto Blacksand. Esta é a noite do teste, o clímax do seu treinamento. A missão é achar e roubar uma pedra preciosa inestimável, o olho do basilisco. Suas perícias serão testadas ao limite. Terrores o esperam nas trevas dessa cidade. Você conseguirá completar a perigosa tarefa. Você tem até o alvorecer para fazê-lo. Então, aqui a gente volta para Porto Blacksand, a infame cidade dos ladrões. Ela já havia sido desenvolvida pela primeira vez no quarto livro, A Cidade dos Ladrões, e foi rapidamente visitada o Templo do Terror. Depois não tivemos mais muito contato, a não ser por citações, a não ser por algumas referências ao Porto. E aí, finalmente, nós temos um livro publicado que se passa dentro de Blacksand, correto? Aqui você vai desempenhar o papel de um ladrão, exatamente, um ladrão, que você vai ser um anti-herói. E você vai ser testado. Você é aprendiz da famosa Guilda dos Ladrões de Porto Blacksand. Para você ter o direito de roubar dentro de Porto Blacksand, você precisa pertencer a essa guilda, né? A guilda não admite nenhum bandido, bandoleiro, salteador ou ladrão que não seja, ou até mendigos. Ela não admite que nenhum desses opere em Porto Blacksand sem fazer parte desta guilda, que é liderada por um ladrão experiente, o obscuro Hanik, certo? Então você é o aprendiz, e essa é a noite do seu teste. Você tem pouco equipamento, mas suas habilidades são de fato notórias. Aqui o livro vai te dar um total de 7, se eu não me engano, 7 habilidades, nas quais elas serão testadas até o limite. Dentro da Guilda dos Ladrões, o livro começa já com vários ladrões e conselheiros da guilda reunidos junto com Hanik, e ele te dá a missão. A tarefa é encontrar e roubar o olho do basilisco. O olho do basilisco é uma joia que tem aqui na capa, de inestimável valor. E ela pertence a um rico mercador que mora na cidade, chamado Braz. E você tem até o alvorecer do dia seguinte para encontrar a joia. Nenhuma informação lhe é dada, a não ser o fato de que... a não ser esses poucos dados, né? E aí, depois disso, o Hanik pergunta se alguém tem alguma objeção e depois ninguém fala. Aí o Hanik te dá uma única informação, que é o símbolo de Braz, que é uma moeda. E só, mais nada. Após este momento, você é liberado e pega seus poucos equipamentos, que é uma mochila, uma poção, uma tocha, uma lamparina, pólvora para acender a lamparina, ou uma pederneira, uma espada curta e apenas as suas roupas do corpo. Então você sai e começa a andar pela cidade ali por volta de meia-noite, em busca de pistas que possam levar até o olho do basilisco. A aventura em si, ela é dividida em duas partes. A primeira parte, a primeira parte se passa totalmente dentro do Porto Blacksand.
e você tem 3 áreas principais para procurar pistas. Você pode encontrar pistas num lugar chamado Laço, que é um bairro pobre de Porto Blacksand, onde se reúnem mendigos, ladrões, piratas. E você pode conversar com mendigos, visitar uma taverna e procurar alguma pista. Depois você pode procurar na Guilda dos Mercadores, já que o Braz tem um escritório nessa guilda, então ali pode conter informações, mas vai ser preciso se infiltrar no prédio da guilda, que é muito bem protegido. E depois você pode ir na própria casa do Braz, a mansão que o Braz tem em Porto Blacksand, invadi-la e procurar pistas da joia. Se você... E todo tempo você tem que se manter invisível, não chamar a atenção e se infiltrar nos lugares, encontrar o que for necessário e sair sem ser notado. Caso você consiga as pistas, entramos na segunda parte da aventura, que é onde se encontra a joia. A joia ela se encontra numa masmorra, muito bem protegida, cheia de armadilhas e monstros. E essa masmorra está em algum lugar dentro ou fora de Porto Blacksand. Então você precisará reunir as suas capacidades e habilidades para poder passar essa masmorra, enfrentar as armadilhas e encontrar a joia. Bom, basicamente a segunda parte nem é tão difícil, mas na primeira, se você não encontrar as pistas, o jogo acaba, você nem começa a segunda parte, certo? Mas não se preocupe, caso você não encontre as pistas, você tem a chance de voltar para a referência 1 e tentar de novo, o que compromete um pouco o realismo, já que existe um tempo e isso é meio quebrado, já que você pode visitar um local mais de uma vez, né? Isso não faz tanto sentido assim. Beleza. De qualquer maneira, essa é basicamente a estrutura do livro. Quando aqui na primeira parte você tem que, como eu falei, se infiltrar numa mansão, se infiltrar na Guilda dos Mercadores, passar algumas armadilhas, conversar com mendigos e evitar guardas, evitar chamar atenção, permanecer invisível. E aí já na segunda parte já temos uma aventura um pouco à lá o Calabouço da Morte, onde você tem ali uma masmorra com armadilhas, com portas, com caminhos esquerda e direita, né? Bem Dungeons & Dragons mesmo. Bom, então é isso. É uma aventura basicamente fácil. Eu considero uma aventura bem fácil e jogadores menos experientes podem pegar tranquilamente. Agora, um fato é que é uma aventura muito boa. Ela te prende, ela tem alguns momentos que você sente que está na pele do personagem. A descrição do Graham Davis aqui é muito boa, ela faz você se sentir nervoso. Então, temos aqui de fato um conteúdo muito bom. Vamos à folha de aventuras. Aqui está a folha de aventuras com a qual você começa a aventura. Habilidade, energia e sorte, que são os básicos, né? Temos provisões, você começa com 10, cada provisão recupera 4 de energia. Dificilmente você vai usar tudo. A aventura, como eu falei, não é tão difícil. Temos aqui um bloco para notas, os itens da mochila e outros itens. Existem alguns itens que são tão pequenos que não contam como item da mochila. Então, tipo um anel ou uma arma. Então você pode guardar nos outros itens. Já itens da mochila são apenas 6. Você tem que ser sábio em não pegar tudo e saber selecionar o que você vai levar consigo. E isso faz sentido, já que você é um ladrão, não precisa levar tanta coisa na mochila. O problema é que você só começa a aventura com apenas um único espaço, porque as provisões contam como um espaço. Então você começa a aventura com apenas um espaço na mochila. E aí você tem que se virar
para resolver isso. Mas não se preocupa, poucos itens aqui são realmente de mochila, tá? A maioria são itens que podem carregar em outros lugares. Armas, por exemplo, não contam como item de mochila. Beleza. Os monstros que você encontra aqui. Na primeira parte da aventura, você encontra mais criaturas humanas, como guardas, como bandidos, mas também há criaturas sobrenaturais aqui. Você encontra um morto-vivo, faminto, que está devorando um infeliz nas ruas de Porto Blacksand, por exemplo. Em um determinado momento você encontra uma criatura baú, está protegendo uma espécie de cofre. Mas há poucos encontros, essa é a verdade. E aí já na segunda parte nós temos uns encontros mais difíceis. Aí você tem que lutar contra aranha gigante, você tem que lutar contra golems, contra sentinelas de cristal, por exemplo, que guarda ali também uma passagem. Temos um encontro também muito mortal com um basilisco, cujo olhar pode te transformar em pedra. Mas eu não vou colocar tudo aqui não. Vocês joguem e verifiquem por si mesmos depois. Outro ponto é que não há um boss, não há um chefe final. Há um desafio final, há uma armadilha final, uma última armadilha. Você precisa usar a sua perspicácia aí para resolver. Que também não é tão difícil, é uma armadilha bem fácil de se safar. Mas não há um chefe, um boss, um feiticeiro, um mal, nada disso, um dragão. Só um último desafio. Beleza? Outro ponto que a gente pode observar é que na capa a gente vê você ali, né? De frente. É a primeira aventura que aparece o protagonista de frente. Tivemos outras capas onde o protagonista aparece de costas, como o Planeta Rebelde ou Nave Espacial Traveler, mas aqui ele aparece de frente, tá? De maneira bem soturna. Essas gárgulas aqui, elas não protegem o olho do basilisco, tá? Elas estão em outro local, mas não estão ali para proteger o olho do basilisco, tá certo? Outro detalhe é que você também entra em locais famosos de Porto Blacksand. Pelo menos há referências a ele. Você pode visitar de novo a Madame Star. Você pode visitar o Mago Nicodemus aqui, embora não seja uma boa ideia. Nesse livro ele não vai te ajudar em nada. Há também a chance de tentar invadir o Palácio de Lord Azul, se você realmente for muito corajoso para tal. E, enfim, temos aqui muitas opções interessantes. O enredo, ele é bem interativo, porque na primeira parte ele é bem RPG mesmo. Você pode escolher os locais que vai visitar e depois pode ir explorar outras áreas. Ele não é bem linear. Já na segunda parte temos uma masmorra bem linear, com poucos caminhos a se escolher, certo? Engraçado que eu notei aqui que ele usa umas referências contra trapaça, exatamente. Por exemplo, ele pergunta se você tem um tal item que não existe no jogo. E se você disser que tem esse item, ele vai te dar uma bronca, ele vai te levar para um parágrafo onde vai te dizer para não fazer isso de novo, porque isso é trapaça. Pede para voltar a escolher novamente. Eu achei essas sacadas bem legais. Você interpreta um ladrão aqui, mas você não pode roubar na vida real, tá bom? O final pode ser um pouco decepcionante para alguns, porque no final nem tudo é como parece, né? No final a gente tem uma revelação na qual você se sente um tanto enganado, mas eu particularmente gostei da revelação final, né? Afinal, era um teste e de fato o objetivo do teste foi cumprido. Agora, o que me deixa na dúvida é se o Mercador Braz sabia de tudo, se ele estava envolvido nisso, se ele fazia parte ou tinha algum laço com a guilda dos ladrões, não sei. Isso é uma dúvida que o livro não explica em nenhum lugar.
A arte ela é muito eficaz, como eu falei, o John Sibbick, ele desenha muito bem, tá? Ele realmente aqui mostra uma consistência quase que perfeita, tá? A criatura baú que eu falei. A capa também, ela é bem sombria, mostrando Porto Black Sun de noite, onde se passa a maior parte da aventura. Eu não gosto muito do letreiro, já que o título quase não dá para enxergar, é um vermelho meio desbotado. Mas o fato dela mostrar você de frente aqui, isso realmente é bem agradável. Bom, enfim, o que podemos falar mais de Ladrão da Meia-Noite? Tirando o fato de que ele é muito fácil, eu morri, tá? Eu joguei uma vez, confesso a vocês que eu perdi uma vez, mas eu consegui concluir na segunda tentativa. Eu já havia jogado antes, joguei agora só para fazer o vídeo, mas eu lembro que na primeira vez que eu joguei, eu também não demorei muito para concluir, certo? Acho que ficou faltando talvez um encontro com o Lord Azan, já que aquele é um dos personagens mais importantes de Alancia e nunca tivemos um encontro final contra ele, mas tudo bem, não faz parte mesmo da história do jogo. E é um livro que resgata muito bem algo que estava faltando, que é um suspense, né? A gente tinha muita ação, muita aventura, mas poucos elementos de suspense, né? Com exceção de alguns livros. E aqui ele resgata muito bem essa sensação de suspense. Ladrão da Meia-Noite vai receber de mim uma nota 8,5, tá? 8,5 para Ladrão da Meia-Noite. Se tivesse mais cenas em Porto Black Sun, né? Se nós ficássemos explorando mais tempo Porto Black Sun, eu acho que essa aventura teria tudo para ganhar uma nota mais alta. Mas do jeito que tá, eu acho que ela tá muito boa. Uma excelente aventura para iniciantes, certo? E com ótimos desafios que resgata elementos tradicionais de RPG, resgata um suspense que estava faltando em algumas aventuras, e ela é muito certinha, é uma aventura bem certinha. Eu só esqueci de falar das habilidades. Para finalizar, você pode escolher aqui 7, eu falei 9, né? Eram só 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 habilidades. Escalar, esconder-se, abrir fechaduras, bater carteiras, sinais secretos, andar em silêncio e percepção. Você escolhe 3, você começa o jogo escolhendo 3 delas que vão te guiar. E você pode encontrar equipamentos que te permitem utilizar outra habilidade. Por exemplo, abrir fechaduras, você pode achar um kit de ferramentas para abrir portas. Esconder-se, se você achar um manto com capuz, você pode utilizar essa habilidade. Mas algumas dessas habilidades, 3 delas, não tem como aprender no jogo, entre aspas. Então, se você não escolher, você não vai encontrar nenhuma maneira de utilizar essas habilidades. Outras você pode, digamos que, aprender a se encontrar o item corretamente, tá? Algumas dessas habilidades são extremamente importantes. Algumas delas são tão importantes que você não tem como ganhar o jogo sem elas. Outras são inúteis. Outras você realmente não perde muito, mesmo não escolhendo. Bom, acho que já falei demais. Fica aqui então a minha resenha. Mais uma vez, 8,5 para Ladrão da Meia-Noite. É isso. Espero que tenham gostado. E até o próximo Cachimbo Filosofal. Tchau, tchau.